Sabe aquele tipo de lugar que você pode passar desapercebido e sem aproveitar? A cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, é esse tipo de lugar. Então fique conosco até o final do vídeo para saber quais são as dicas das atrações gratuitas e pagas que você pode levar o seu cachorro de porte grande, quais são os tipos de hospedagem pet friendly e também o roteiro dos dias que nós ficamos lá. E se tiver algum vídeo específico que já está no canal, o link do vídeo da atração vai estar na descrição. Nós vamos começar com as atrações gratuitas, que para mim são as melhores, porque quando nós economizamos numa viagem, sobra dinheiro para a próxima viagem. Todas as atrações são abertas 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Google Maps leva até lá. O primeiro lugar que nós visitamos foi o Mirante do Espigão, que fica no topo da Serra do Rio das Antas, exatamente no ponto onde a estrada começa a descer. De lá de cima você enxerga o Vale do Rio das Antas, em toda a sua extensão, o curso sinuoso do rio, a usina Monte Claro ao fundo e a ferrovia que acompanha o leito da água como se fosse desenhada à mão. Próximo ao mirante tem uma lanchonete com horário específico de funcionamento. Se você não consumir nada por lá, eles cobram uma taxa para uso do banheiro. Depois, nós começamos a descer a serra e paramos na cafeteria Barraca das Cascatas, que fica às margens da estrada. Ali tem uma cascata que pode ser visitada a qualquer hora. E tem um pequeno tanque abastecido naturalmente pela cascata, que foi muito útil para mim. Então continue no vídeo para saber por que eu usei o tanque. A lanchonete e a loja têm horários específicos. Continuando a descida pela serra para chegar até a ponte Ernesto Dornelles, também chamada de Ponte do Rio das Antas. A ponte tem uma estrutura que você simplesmente não consegue passar sem parar para estacionar e admirá-la. É uma das maiores pontes em arcos paralelos suspensos do mundo. Ela liga Veranópolis a Bento Gonçalves e é considerada um dos cartões postais mais icônicos de toda a Serra Gaúcha. Nesse trajeto, a nossa última parada foi no túnel Rio das Antas, após a ponte. Para não se perder, ele fica no sentido Veranópolis a Bento Gonçalves, do lado esquerdo da pista. É fácil passar direto com o carro e perder o início da trilha, que é uma caminhada curta. A parada em si é rápida. O interior do túnel é bem escuro, mas a lanterna do celular já resolve. O chão é de terra batida, irregular, com trechos alagados. Calçado fechado é indispensável para não molhar os pés, pois a água é barrenta e parada. Mas se o seu cachorro for do tipo que adora a água, como o Paco, fique esperto. O Paco avistou a lama e decidiu, sem nenhum aviso, se jogar nela. Na volta para a hospedagem, tivemos que subir a serra, e foi aí que a Cafeteria das Cascatas entrou em cena novamente, como a heroína inesperada deste dia. Infelizmente, eu não consegui filmar a cena do banho do Paco com a toalha dele, porque o tanque fica bem na área do estacionamento e eu não queria que o celular e o tripé fossem atropelados. A última atração gratuita que nós fomos em Veranópolis foi o Mirante da Barragem. Tem um mirante simples, sem muito movimento,
com vista da parte de trás da queda da usina hidrelétrica. Se você tiver com o roteiro tranquilo, vale a parada rápida que fica na estrada para Cotiporã. Mas, caso o seu tempo for curto, vá direto para o Pico Monte Claro, que a vista de lá é mais completa. Logo você irá conhecer. Continue conosco no vídeo. Eu não incluí as cascatas de Veranópolis no nosso roteiro, porque a primeira, que é a Braganholo, ela é de difícil acesso para os cachorros. A cascata dos Três Monges, ela é vista da estrada, não é possível fazer a trilha chegar perto dela, porque fica numa propriedade privada. A cascata da Usina, o acesso até ela é complicado, porque eu tenho um carro 1.0. Mas aí, se caso a gente volte para Veranópolis, eu vou tentar fazer a cascata da Usina. Aí vai ter um vídeo aqui no canal, o link na descrição. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as novas aventuras do Cachorro Paco. Em relação às atrações pagas, a gente visitou apenas uma, que foi o Pico Monte Claro. O Google Maps te leva até lá. Os contatos para informações estão na descrição. Do alto do Pico Monte Claro, a vista é de 360 graus sobre o Vale do Rio das Antas. No topo, há 2 decks de madeira posicionados em lados opostos que permitem apreciar tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol. O Cachorro Paco aproveitou muito para farejar e gastar energia por lá. Depois de um dia longo de passeio, nada melhor do que para a hospedagem. Veranópolis tem 2 tipos de hospedagem, para quem gosta de acampar na natureza e para quem gosta do conforto de hotel. Para quem gosta de dormir no meio da natureza, o camping do Pico Monte Claro é uma ótima parada. A área comporta barracas e motorhomes, com estrutura básica de banheiros e apoio. Caso você prefira mais conforto, o Verona Park Hotel é uma excelente opção e aceita cachorros de grande porte. Um aviso importante: entre em contato antes de reservar para confirmar as regras específicas para pets. O hotel cobra taxa pet, então já inclua isso no planejamento financeiro. Para quem quiser ver mais detalhes sobre essa hospedagem, há um vídeo completo no clube de membros do canal. Caso você ainda não seja membro do clube, o link para se inscrever está na nossa descrição. Uma dica muito importante é quem vai de Veranópolis para Bento Gonçalves, a estrada na serra está em manutenção em sistema de comboio. Dependendo do momento em que você chegar, pode ser necessário esperar bastante. Na primeira vez, nós fomos num domingo, que é o único dia sem comboio, então a passagem foi rápida e tranquila. Na nossa segunda visita, ficamos mais de 40 minutos parados em um dia quente, com sol alto e o Paco dentro do carro. Se puder fazer o roteiro do primeiro dia em um domingo, essa é a melhor estratégia, já que você vai subir e descer a serra. E se precisar ir de Veranópolis para Bento Gonçalves em outro dia, sem querer esperar o desvio, passe por Cotiporã, que resolve o problema. O link com os horários do comboio está na descrição. Se você vai passar mais dias em Veranópolis, nós temos 2 sugestões de cidades que você pode fazer bate-volta, que ficam menos de 1 hora de distância. A primeira cidade é Vila Flores, você pode conhecer a Cascata do Pratinha. E a segunda cidade é Cotiporã, que tem 2 cascatas, a Cascata dos Calça e a Cascata dos Marins. Aqui na tela está o roteiro que nós fizemos do primeiro dia, com todas as atrações, que eu segui uma ordem para economizar tanto no tempo quanto no combustível. E aqui foi o roteiro do segundo dia que nós fizemos.
Veranópolis tem mais atrações para conhecer? Sim, nós não fomos. Quem sabe a gente, que nem eu já falei, a gente pode voltar. Mas na descrição vai estar o link do blog Viagens e Caminhos, que ele dá mais dicas de atrações em Veranópolis. Deixe o seu like se você gostou dessa dica de roteiro de 2 dias na cidade de Veranópolis. Escreva nos comentários qual foi a atração que você mais gostou de Veranópolis. E o meu planejamento de viagem até Veranópolis foi com base em 2 livros de minha autoria. O primeiro é o Planejamento de Viagem de Carro com Pet e o segundo é o Guia do Estado do Rio Grande do Sul, com todas as cidades e atrações que o Cachorro Paco explorou. Os links dos 2 livros estão aqui na descrição. O Cachorro Paco e eu agradecemos você por ter ficado conosco até o final. Segue a nossa sugestão de vídeo para você assistir agora.